Finalmente chegou o dia onde nós vamos falar sobre o Lemonade do Jay-Z, o álbum 444. Pra quem não sabe, aqui no canal eu estou fazendo uma série de vídeos analisando a trilogia de álbuns Lemonade, 444 e Everything is Love. E já saiu aqui todos os assuntos relacionados ao Lemonade e hoje nós vamos analisar o álbum de Jay-Z, que é conhecido como o Lemonade dele, mas que ele não fala só sobre o relacionamento dele com Beyoncé, ele fala sobre diversos outros assuntos que a gente vai ver aqui. E em seguida eu vou trazer pra vocês um vídeo analisando o álbum Everything is Love, que é o álbum em conjunto que os dois fizeram, mas hoje aqui é dia de 444. Lançado em junho de 2017, esse álbum é o 13º álbum do rapper Jay-Z. E como eu falei, né, ele não é um álbum onde ele só aborda relacionamento, na verdade, são em pouquíssimas músicas em que ele traz sobre seu relacionamento e tal. Ele aborda diversos outros temas nesse álbum e aqui eu vou analisar todas as músicas da versão principal e também algumas músicas que foram ali faixas bônus ou faixas que são exclusivas do Tidal, né, que era o serviço de streaming dele na época. Enfim, eu vou trazer todas as músicas que contemplam essa era do Jay-Z. E já vamos começar, né, porque não tem muita enrolação, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Esse é o maior roteiro do meu canal, certo? Assim, não sei nem quantas páginas tem. Deus ajude que meu celular consiga editar esse vídeo. Mas enfim, a primeira música que a gente vai falar é a música Kill Jay-Z, né? Mate Jay-Z. Kill Jay-Z. Fuck Jay-Z. Nessa música, Jay-Z, ele fala dele na terceira pessoa, né? Mate Jay-Z. É como se ele não estivesse falando dele mesmo. Essa primeira música, Kill Jay-Z, ele já começa falando dos arrependimentos que ele tem na vida dele. Como, por exemplo, vender drogas. Atirar no irmão. Decepcionar aqueles que ele ama. E também se sentir superior a todos. Ele fala nessa música que ele precisa ser uma pessoa melhor do que ele já foi um dia e que ele deve isso a Blue, que é a sua filha, junto com Beyoncé. Tem um momento muito marcante de Kill Jay-Z que ele fala assim: essa frase em específico faz alusão a uma treta que ele teve com o Kanye West, onde ele deu 20 milhões de dólares ao Kanye West para o Kanye West não sair da plataforma Tidal, que era a plataforma de streaming do Jay-Z, e meio que em troca, né, ele recebeu 20 minutos de Kanye West em cima do palco, esculhambando Jay-Z, né? Beyoncé, I was hurt. MTV told me, I will let you know that Beyoncé is winning the video tonight for Formation. Jay-Z, call me, bro. You still ain't called me. Jay-Z, I know you got killers. Please don't send them at my head. Talk to me like a man. E aqui Jay-Z tá falando o quanto ele ficou decepcionado com isso, né? Que ele deu 20 milhões de dólares pro Kanye West pra receber em troca 20 minutos dele em cima do palco, esculhambando o seu, até então naquela época, ex-amigo. E hoje em dia ainda é uma amizade muito conturbada. Tem vídeo aqui no canal já sobre isso. Essa música, né, como a gente falou já inicialmente, ele fala sobre se arrepender de ter dado um tiro no seu irmão, porque também eu vivo recomendando os vídeos do canal, mas é pra não precisar me aprofundar tanto, né? Tem um vídeo aqui sobre a vida e obra de Jay-Z, onde lá eu relatei que o irmão de Jay-Z era drogado e eles pegaram uma briga e Jay-Z deu um tiro no irmão, e aqui ele fala que ele se arrepende disso, e ele também fala que ele se arrepende da facada que ele deu em Lance Rivera, que também quem é fã dele conhece essa história, que ele deu uma facada nesse homem porque pegou uma briga com ele porque ele estava pirateando os CDs de Jay-Z. Em um momento muito importante de Kill Jay-Z, ele fala assim: claramente aqui ele está fazendo referência à briga do elevador, né, onde Solange, irmã de Beyoncé, desceu o cacete nele lá no elevador, e aqui ele está dizendo que ele se arrepende de ter levado Solange a chegar nesse extremo, né, nas vias de fato, literalmente, e ele disse: a única coisa que você precisava fazer, mano, era ter admitido que você estava errado, mas aparentemente ele não admitiu na época, o que fez Solange se irritar e agredi-lo. Em um outro momento da música, Jay-Z fala que ele se tornou o Eric Bennett.
Bennett era um ex-companheiro da atriz Halle Berry, que ficou bastante conhecido por traí-la diversas vezes, né? E ele tá dizendo aqui que ele meio que se tornou o novo Eric Bennett, porque ele ficou conhecido também, ele é conhecido por já ter traído Beyoncé também, né? Em outro momento muito importante de Kill Jay-Z, ele fala assim: Jay-Z estava se referindo a Ciara, né, a cantora Ciara, e ao rapper Future, né, que era um companheiro da Ciara, e eles têm um filho juntos, só que hoje em dia a Ciara é casada com um jogador de futebol americano, e esse novo marido da Ciara é basicamente quem cria o filho do Future. Então ele meio que tá fazendo essa referência, ó, futuramente você vai ser igual ao Future, né, que tem um filho com Ciara, mas fica vendo o seu próprio filho jogando futebol com outro cara, que é o atual marido dela, né? Então ele tá fazendo esse trocadilho, essa alusão. A próxima música do álbum 444 que nós temos é The Story of O.J., né? E O.J. faz clara referência ao O.J. Simpson, que foi ali uma pessoa muito famosa nos Estados Unidos, jogador de futebol americano que foi acusado de matar a sua namorada. E num primeiro momento ele chegou a ser absolvido e o julgamento dele foi denominado o julgamento do século, por conta da enorme atenção pública e do escândalo relacionado à celebridade, bem como essa relação entre a comunidade negra de Los Angeles e o departamento de polícia de lá. Foi bastante assim, tem vários documentários, vocês podem pesquisar por aí, que vocês vão ver bastante essa dinâmica, né, que o O.J., ele meio que ele não se reconhecia muito como negro, vamos dizer assim. É uma coisa bem complexa, mas o título da música faz referência exatamente a esse cara. E essa música, ela possui um sample da música For Woman, da Nina Simone. My skin is black. E olha só que é o primeiro cruzamento de informações que a gente vai ter entre esses álbuns, né? Lá no Lemonade, pra quem viu o vídeo do Lemonade, sabe que Beyoncé, ela toca ali no filme Lemonade uma música da Nina Simone. Are the hips that cracked? E aparece um disco da Nina Simone lá durante a música Sandcastles. E aqui nessa música, Jay-Z usa um sample da Nina Simone, da música For Woman, e ela é claramente uma das cantoras favoritas dos Carters. Nessa música, The Story of O.J., Jay-Z, ele reflete sobre as pessoas negras que se desprendem da sua comunidade, assim como o O.J. Simpson fez, né? Ele tem uma célebre frase, célebre entre muitas aspas, né? Uma frase que ficou conhecida por ele ter falado, onde ele disse: "Eu não sou negro, eu sou o O.J." OJ like, I'm not black, I'm OJ. Okay. Ele achava que ele estava acima de ser da comunidade negra, meio que se desprendendo dela, e Jay-Z está aqui criticando. Jay-Z também aborda um pouco na história de O.J., né, sobre como ele é visionário, como ele vê uma coisa e tipo assim, ele vê aquela coisa, ele sabe que aquilo ali vai valer muito no futuro. I bought some artwork for 1 million. 2 years later, that shit worth 2 million. Few years later, that shit worth 8 million. I can't wait to get this shit to my children. Nós temos inclusive recentemente, né, a história aí da contratação de Rihanna, que existe 595 mil teorias da conspiração por trás sendo criadas na internet, mas a gente pôde ver que Jay-Z, ele olhou pra Rihanna e ele disse: essa menina vai valer muito no futuro, né? Ela tem talento, ela vai arrasar. E ele fez questão de assinar o contrato com ela pra não perder essa joia rara que estava ali na frente dele. E Jay-Z é um rapper, né, gente? Então, obviamente, em suas músicas vai ter muitas questões gangsters, muitas questões criminais e muita ostentação, né? É um tópico muito presente na cena rap, na cena hip hop, a questão da ostentação, e nesse álbum não é diferente. Mas Jay-Z aqui na música The Story of O.J., ele ostenta, né, ele se gaba de ter lucrado muito com a exposição da sua vida pessoal. I turned my life into a nice first week release date. Meio que dizendo tipo assim, né, bom, já que o povo vai falar de mim, já que eu vou ser exposto aqui, que eu pelo menos lucre com isso. Em seguida nós temos a música Smile, né, sorriso. E essa música, ela é assim, uma das mais queridas desse álbum, eu diria, porque ela fala exatamente da mãe
de Jay-Z, que é uma mulher assumidamente lésbica, né? Inclusive ela casou recentemente com outra moça que eu esqueci o nome. E essa música, ela possui um sample da música Love is in Need of Love Today, do Stevie Wonder. Mas Jay-Z também fala aqui nessa música sobre algumas memórias ruins que ele tem da sua infância, da sua vida, e como essas coisas ruins que aconteceram com ele ajudaram ele a projetar um futuro melhor para ele e para sua família. E tem um momento muito importante da música que ele fala assim: mamãe teve 4 filhos, mas ela é lésbica. Teve que fingir por tanto tempo que ela pode ser considerada uma atriz dramática. Teve que se esconder no armário, então ela se medicou. A vergonha da sociedade e a dor eram demais para suportar. Chorei lágrimas de alegria quando você se apaixonou. Não importa pra mim se é ele ou ela. Eu só quero ver você sorrir acima de todo o ódio. Ai, gente, eu acho muito lindo esse trecho de Smile. A música toda é muito linda, mas esse trecho específico, assim, eu acho muito fofo, porque quem acompanha a cena rap, a cena hip hop, sabe o quão... Hoje em dia eu acho que nem tanto mais, acho que ainda tem, mas antigamente era muito mais presente isso, a questão da homofobia, né, na cena rap, etc. E Jay-Z, um dos rappers mais importantes da indústria, tá assumindo que sua mãe é lésbica e falando que ele não tem vergonha disso, que ele ama a mãe dele de qualquer forma. E isso é muito importante, principalmente para os rappers que estão chegando na cena, né, que já entram nesse mundo tóxico de querer seguir os seus ídolos e tal, e muitas vezes esses ídolos não dão bons exemplos. Eu acho que essa música é um ótimo exemplo para as pessoas que estão chegando agora na cena. Jay-Z também fala nessa música Smile sobre ele ter sido o primeiro rapper a ser inserido no Hall da Fama dos compositores. E ele fala assim, se achando, né? Porque ele é o mais. Ele fala, não, eu sou o primeiro rapper que tô no Hall da Fama e nem caneta para escrever meus raps eu uso, né? Porque ele é conhecido exatamente por isso, pelo improviso. Ele chega no estúdio para gravar, ele não chega com um caderninho e uma caneta para escrever as letras dele, não. Ele simplesmente aperta para gravar e começa a soltar suas rimas. E aqui ele tá fazendo alusão a isso. E também aqui, pela primeira vez no álbum, Jay-Z afirma que está fazendo terapia, né, gente? Aparentemente, ele, diferente de Beyoncé, que desde a infância faz terapia, né? A própria mãe dela já revelou. Jay-Z, ele comenta aqui que ele está fazendo terapia, então possivelmente foi na época aí da gravação desse álbum que ele iniciou esse processo de fazer terapia. Eles fizeram terapia de casal, né? Não sei se ele faz também individual, possivelmente deve fazer também. Have you been in therapy? Yeah. Mas também é outra coisa que eu achei muito legal para incentivar, né, a cena do rap a cuidar também, ó, da cachola. E a música, ela termina com uma fala da própria mãe de Jay-Z, onde ela fala assim: vivendo na sombra, você pode imaginar que tipo de vida é essa? Nas sombras, as pessoas te veem como feliz e livre, porque é isso que você quer que elas vejam. Vivendo 2 vidas, feliz, mas não livre. Você vive nas sombras por medo de que alguém machuque sua família ou a pessoa que você ama. O mundo está mudando e dizem que é hora de ser livre, mas você vive com o medo de apenas ser. Viver na sombra parece um lugar seguro para se estar. Nenhum dano para eles, nenhum dano para mim. Mas a vida é curta e é hora de ser livre. Ame quem você ama, porque a vida não é garantida. Sorria. Smile. Pra mim, esse encerramento, assim, ó, eu fico arrepiada. É muito linda essa fala da mãe dele. Eu amo demais essa música, recomendo muito. Em seguida, nós temos a música Color Their Eyes, que tem participação do Frank Ocean. Essa música, novamente, tem um sample da Nina Simone, da música Baltimore. Ready for it. E também tem uma interpolação da música Certified Gangsters, do Jim Jones. Dessa música, Jay-Z fala sobre decepção e falsidade no mundo dos negócios. Ele comenta aqui sobre o acordo que ele fez com o cantor Prince, né, que faleceu ali em 2016. Ele fez um acordo pessoalmente com o Prince, para o Prince dar as suas músicas com exclusividade
para o Tidal, né? O Tidal. Porém, após o Prince morrer, os advogados do cantor pegaram ali e colocaram o catálogo do Prince nos outros serviços de streaming, descumprindo esse acordo que o próprio Prince pessoalmente tinha feito com o Jay-Z. Aí ele traz à tona uma situação que ficou bem conhecida, que foi um dia que o Prince apareceu com a palavra escravo escrito em seu rosto. E nesse dia ele estava protestando contra a sua própria gravadora, que não dava liberdade artística para ele. Aí Jay-Z ele fica muito puto e ele critica inclusive na música o fato de, após a morte do Prince, né, após o cantor ter falecido, as pessoas ali ao redor dele, né, gravadora e etc, venderam ingressos para que as pessoas fizessem tours pela casa do Prince, né? Jay-Z ainda maceta dizendo que ficou surpreso que não leiloaram o caixão dele, né? Falando tipo assim, vocês são tão mercenários que o cara morreu, vocês pegaram as músicas dele, botou nos outros streams, que ele não queria isso, ele combinou comigo que ia deixar só no Tidal. Vocês venderam ingressos pro povo visitar a casa dele depois que ele morreu. Então eu fiquei muito surpreso que vocês não leiloaram o caixão dele, né? Porque assim, tendo em consideração suas últimas atitudes, né? De mercenários. Então é basicamente esse o teor da música, né? Ele conta ali exatamente sobre essa decepção da indústria, o quanto as gravadoras são abusivas com os artistas, não respeitam as vontades deles e que após eles morrerem, eles partirem, existe muito desrespeito com essas pessoas, enfim, esse é o teor de Call Their Eyes. E aí a gente chega exatamente no que eu diria que é o Lemonade de Jay-Z, que é a música 444, né? A gente fala que o álbum 444 é o Lemonade de Jay-Z, mas na verdade é a música 444, porque ele literalmente fez todo o Lemonade dele em uma música só, e a gente vai passar bastante tempo comentando sobre ela aqui. Primeira coisa que vocês precisam saber é que 444, né, 4:44 é o nome do álbum e é a hora que Jay-Z acordou para escrever essa música. E a música, coincidentemente ou não, ela tem 4 minutos de duração e 44 segundos. E o 4 é o número do casal, né? Nós sabemos. É o dia do aniversário de Jay-Z, é o dia do aniversário de Beyoncé, é o dia do casamento. Enfim, é tudo isso. O número 4 é muito importante pra eles. E eu acho que ele achou muito, assim, muito místico ele ter acordado às 4:44 da manhã pra escrever essa música. E ele disse, não, só pode ser um sinal de alguma coisa, de algo muito maior. Eu tá fazendo essa música nesse horário, que 4 é o nosso número. Então é esse o nome que vai ser. A música 444, ela tem sample de Late Nights and Hot Breaks de Hannah Williams e The Affirmations. Why do I find it so hard? And I know in my heart. E obviamente, como vocês já sabem, é nessa música que Jay-Z se refere diretamente a Beyoncé, falando sobre todas as merdas que ele já fez com ela. Ele já começa assim, né? Ele já começa macetando assim. Gente, essa música assim, olha. Ai, meu Deus do céu, eu amo demais. Vamos para o próximo verso. Aqui ele tá falando, né, pelo que a gente pode entender, pelo que a gente pode interpretar do que ele falou, que no aniversário de 21 anos dela foi quando ele pediu ela em namoro, né? E ele, em vez de pedir ela em namoro, fazer uma coisa bem romântica e etc, ele falou que não me envergonhe. Tipo assim, não passe chifre em mim, nem nada desse tipo, pra não me envergonhar publicamente, né? Em vez de dizer, seja minha, namore comigo e tal. Enfim, né? Uma pessoa completamente sem noção. Mas enfim, vamos seguir. Esse é um trecho muito forte da música, né? Porque ele tá falando exatamente sobre os abortos espontâneos que Beyoncé sofreu. A gente já sabia de um que aconteceu antes de Blue Ivy, que ela revelou no documentário Life is But a Dream, mas aparentemente após ali o ano de 2012, ela teve mais abortos espontâneos. E ele fala aqui que basicamente o corpo dela não estava aceitando os bebês, porque ele não estava presente ali, ele não estava sendo um bom marido e tal. Eu acho essa parte muito forte.
Aqui ele não só pede desculpas a Beyoncé, né, como ele também pede desculpas a todas as mulheres que ele já se relacionou, seja passando chifre em Beyoncé, seja antes de Beyoncé. Ele fala aqui que ele nunca foi um bom companheiro, né, para essas mulheres, e ele tá pedindo desculpas a todas elas. Nossa, gente, velho, sério, cada trecho que eu leio dessa música, toda vida que eu escuto essa música, é ele falando e eu assim, puta que pariu, macetou na letra, velho. Essa música é tudo pra mim. Ele falando, tipo assim, eu vejo você olhando assim pro espaço e pensando todo o tempo que você desperdiçou com essa merda básica, né? Tipo, esse relacionamento básico. Ele mesmo aqui reconhecendo que era uma bosta, né? Vamos ser sinceros. Assim, gente, Ave Maria, eu amo muito essa música. E aqui nesse trecho, né, que ele fala, como o homem antes de mim, eu cortei meu nariz pra irritar meu rosto, ele tá falando do ex-namorado de Beyoncé, né? Tipo assim, ele tá dizendo, assim como o cara que veio antes de mim, eu cortei meu nariz para irritar meu rosto. E essa expressão, cortar o nariz para irritar o rosto, quer dizer quando você tenta consertar uma situação, mas você só faz piorar ela. Tipo assim, a gente sabe que Jay-Z chegou ali para namorar com Beyoncé após ela ter saído de um relacionamento extremamente tóxico, no qual eu já abordei aqui no canal, e ele meio que chegou prometendo mundos e fundos para ela, dizendo que ia ser tudo, e ele basicamente foi igualzinho ao anterior, né? Então ele tentou consertar uma situação, fazendo ela se tornar pior ainda. Aqui ele tá trazendo exatamente essa visão aí da maioria dos homens, né, que crescem com aquela questão de que tem que ser mulherengo, que tem que pegar não sei quantas mulheres e tal, não sei o que. Ele mesmo fala que eu sou péssimo no amor. Então, tipo assim, eu acho que eu preciso recomeçar, eu acho que eu preciso rever meus conceitos de ser marido, de ser namorado e tal. E ele fala que se ela convidar ele, se ela permitir isso, né, ele vai mostrar pra ela que ele pode ser uma pessoa melhor. Aqui, novamente, ele traz a visão de pai, o arrependimento que ele tem das coisas que ele fez, não só com Beyoncé, como também por saber que os filhos dele um dia vão saber dessas coisas dele. E ele tá falando aqui, eu provavelmente vou morrer de tanta vergonha, porque ele sabe que em algum momento da vida deles, os filhos deles, né, vão entrar na internet, vão saber de alguma coisa, e ele vai ter que se explicar, ele vai ter que falar sobre isso, e ele basicamente tá falando aqui que ele vai morrer de vergonha no dia que esse dia chegar. Gente, essa frase é muito boa pra gente usar em momentos assim, né? De reflexão, de briga e tal. Ai, meu coração se partiu no dia que eu tive que explicar meus erros. E aí ele finaliza a música falando assim. E aí vou explicar pra vocês. Aqui nesse trecho ele tá falando, né? Exatamente é o que ele tá falando. E a máscara vai embora e o Papai Noel é falso, né? Tipo assim, e todo aquele conto de fadas que vocês pensavam que a gente vivia não é a realidade. Não é o que estava acontecendo. Não existe Papai Noel, né? A máscara caiu. A fada dos dentes não pagou pelo dente da Blue, porque ela não é verdadeira. Não existe conto de fadas. É exatamente isso que ele finaliza a música exatamente falando. Gente, sou humano. Faço merda. Nosso relacionamento não é perfeito, não é o conto de fadas que vocês pensavam que era. Eu amo a forma como a qual ele escolheu pra finalizar essa música. E aí, gente, diferente lá do álbum Lemonade, que eu fiz um vídeo para analisar o álbum e um vídeo para analisar os clipes, eu vou falar nesse vídeo aqui sobre álbum e clipe, sobre os dois ao mesmo tempo. E eu queria falar sobre o clipe de 444, porque ele é uma energia caótica. Gente, vocês já assistiram o clipe dessa música? Assim, é literalmente uma energia caótica, mas tem várias coisas
legais que eu trouxe para comentar com vocês sobre esse clipe. Inicialmente, o clipe, ele basicamente é um compilado de vídeos virais, né? De vídeos que viralizaram ali, principalmente na comunidade negra. Tem gente dançando, tem gente brigando, enfim, vários vídeos que foram virais. E em um dado momento desse clipe, a gente tem a atriz Eartha Kitt, que ela tá falando um pouco sobre se apaixonar, né? Não tem nada mais lindo do que se apaixonar, mas se apaixonar pelo motivo certo, né? Se apaixonar de verdade, se apaixonar. Falling in love for the right purpose, falling in love. E uma curiosidade é que essa Eartha Kitt, né? Ela já foi referenciada por Beyoncé num show dela lá em 2015. A man comes into my life and I have to compromise? Stupid. Então, mais uma vez aí, os dois trazendo referências às mesmas coisas. A gente tem também um pequeno trechinho de uma entrevista de Basquiat, que é o artista favorito de Jay-Z e Beyoncé, né? Eles citam Basquiat em diversas músicas. Eles têm diversas obras de Basquiat na casa deles. E aqui ele traz um pouquinho, trechinho ali de Carlos Basquiat falando. When sharing songs, it's fun, yeah. E em seguida, a gente tem assim, eu acho que é o momento mais what do clipe, que é uma robô, né, falando que ela tá tendo uma crise existencial. Am I alive? Do I actually exist? Will I die? E, gente, eu acho muito engraçada essa parte, assim. E eu sempre fico me perguntando, assim, gente, tipo, qual é o sentido dessa imagem? Tipo assim, o que é que tem a ver essa robô falando que tá tendo uma crise existencial nesse clipe, né? Tipo assim, primeiro eu pensava, tipo assim, tá fazendo alusão ao povo que fala que Beyoncé é um robô, mas que ela também tem crises existenciais, foi a interpretação que eu tive. Mas aí eu fui pesquisar e eu descobri que essa robô, ela foi criada por uma mulher trans. Basicamente, ela tinha um relacionamento e ela meio que criou um robô inspirado na personalidade, nos pensamentos e tudo. E basicamente tem uma matéria na internet que foi de onde foi tirada essa imagem, que eles falam exatamente sobre a criação desse robô e tal, e a robô falando que tá tendo uma crise existencial. É tudo pra mim, é um pouco bizarro, eu acho um pouco bizarro, dá um pouco assim de agonia ver, mas enfim, foi de onde ele tirou essa imagem. E o momento mais lindo do clipe de 444, com certeza, é o momento que a gente vê ali o Al Green, que é um cantor, né, cantando a música Judy. E ao mesmo tempo que ele tá cantando essa música, aparece Beyoncé e Jay-Z se apresentando ali na Mrs. Carey Show, né? Eles estavam cantando Drunk in Love. E ali na letra do Al Green, né, da música Judy, que ele tá cantando, ele fala meio que assim, eu nunca achei que sonhos poderiam se tornar realidade, mas depois que eu conheci Judy, eu percebi que os sonhos podem se tornar realidade. E a Judy aqui meio que é a Beyoncé, né? Tanto que ele coloca imagens ali dele com Beyoncé, super felizes no palco cantando Drunk in Love, né? Falando que, tipo assim, velho, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse ser casado com Beyoncé, né? Tipo assim, eu nunca pensei que sonhos poderiam se realizar. E eles se realizaram e eu sou casado com ela. Tipo assim, what? A próxima música que temos no álbum 444 é a música Family Feud, né? Briga de família. E essa música, ela possui sample da música Raya, das Clark Sisters. E uma curiosidade é que Beyoncé também já usou um sample das Clark Sisters lá na música Church Girl do álbum Renaissance. Nessa música, Family Feud, Jay-Z, ele tá meio que falando sobre o fato de que ninguém consegue vencer se você está em guerra dentro da sua própria casa ou dentro da sua própria comunidade. Nas palavras do próprio Jay-Z, é sobre a separação dentro da cultura, tipo novos rappers brigando com rappers antigos. Jay-Z aqui novamente está ostentando suas riquezas ao mesmo tempo que ele faz alusão ao seu passado ali onde ele traficava drogas. Ele fala também sobre a espiritualidade ter mudado a sua vida.
É um assunto que é bem presente no álbum, vocês vão ver, onde ele fala sobre a questão da espiritualidade e tal, de ter adentrado ali na religião. E aqui ele tá falando sobre isso. Um momento muito engraçado da música é quando o Jay-Z fala que não existem bilionários feios, né? Fazendo alusão exatamente como pra sociedade o dinheiro é mais importante, tá ligado? Tipo assim, ele meio que tá falando, eu sei que vocês falam que eu sou feio, eu sei disso, só que não existem bilionários feios. Apesar de vocês acharem que eu sou feio, eu sou bilionário. E aí, o que é melhor ser? E aqui ele confirma que não só ele é bilionário, como também sua esposa, né? E caralho, dois, caralho! Aqui nós temos mais um cruzamento de referências, onde Jay-Z pede na música para a Becky deixar ele em paz. E a Becky é exatamente a mulher que é citada em Sorry por Beyoncé lá no Lemonade. Então aqui nós temos mais um cruzamento de referências. You better call Becky with the good hair. E um momento também muito importante da música, Jay-Z fala que um homem que não cuida da sua família, ele não pode ser rico. E essa frase, ela veio do filme O Poderoso Chefão. Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. E aí no clipe da música Family Feud, a gente tem quase que um curta-metragem ali de um filme, literalmente, onde é sobre briga de trono, né? Quase um Game of Thrones, que inclusive ele vai referenciar ainda nesse álbum aqui, a série Game of Thrones. Mas é quase que um Game of Thrones aqui da era moderna, né? Onde a gente vê ali uma disputa pelo trono e tal. Inclusive tem uma atriz que representa a Blue Ivy mais velha, e ela fala, eu me lembro quando eu era mais nova, as coisas que meu pai falava pra mim. E aí corta para o presente, onde Jay-Z tá entrando na igreja com Blue Ivy pequena. Nobody wins when the family feuds. E no clipe de Family Feud, Jay-Z, ele tá quase que como um pastor ali, falando pra congregação. É tanto que tem uma hora da música que ele fala assim, será que eu posso ouvir um amém da congregação, né? Quase como se ele tivesse sendo um pastor ali. Can I get amen from the congregation? Jogando todo o sermão dele, né? Falando todas as coisas ali pra toda a igreja escutar. Mas quem tá escutando ali na igreja é a Blue Ivy. E Beyoncé só está sendo belíssima lá atrás, cantando Raya e gemendo. Yeah, I'm cute. Chegamos em uma das minhas faves do 444, que é a música Bam, né, ou Bam, que tem participação do Damian Marley, que ele é filho do Bob Marley. Nas palavras do próprio Jay-Z, que ele deu uma entrevista, ele falou que essa música, ela é apenas pra curtir. É como ela é, né? Uma música animada, uma música pra dançar, pra curtir. Mas, secretamente, ali nas entrelinhas, ele tá dizendo assim, cara, você precisa de um pouco mais de ego, né? Você precisa se orgulhar das coisas que você conquistou também. Não precisa ser tão humilde assim. E traz bastante da cultura jamaicana. Essa música, ela tem uma interpolação da música Tenement Yard, do Jacob Miller. E tem inclusive um momento da música que Jay-Z fala que ele estava inserido na religião, né, nesse negócio gospel, fazendo exatamente alusão à música anterior, onde lá no clipe ele tava na igreja pregando, né, quase que dando um sermão, e aqui ele fala que ele tá inserido nesse negócio gospel. Em outro momento da música ele fala, eu não tolero ameaças, eu tenho um par de gêmeos. Ele tá fazendo aqui um trocadilho com essa expressão par de gêmeos, porque ele tem filhos gêmeos, né, Rumi e Sir, então ele não tolera ameaças aos seus filhos, a gente pode interpretar assim, mas também ele tá fazendo alusão a ter armas, né, ter um par de gêmeos é também uma expressão utilizada para dizer que ele tem armas, então eu não tolero ameaças, eu tenho um par de gêmeos, se você me ameaçar, se me atacar, vou atacar. Jay-Z cita também o Ty Ty nessa música, que é o melhor amigo dele, assim, da vida, é tipo assim, Jay-Z e Ty Ty, carne e unha, unha e dente, almas gêmeas, bate coração. Mas pra mim o melhor momento de Bam é quando o Jay-Z fala que ele pula o leg day. Gente, quem é do mundo de academia e etc sabe que o leg day é muito importante, que é o dia que a gente vai fazer o quê? O treino de pernas. E aqui ele fala, eu pulo o leg day, eu não treino minhas pernas, né? Eu não faço treino de pernas, mas ainda assim eu mando no mundo, né? Eu comando o mundo.
E eu acho que ele tá fazendo muita alusão aqui ao fato das pessoas falarem sobre as pernas finas dele, né? Que ele sempre que ele aparece ali num momento de piscina, de praia com Beyoncé, ele sempre tá com as pernas um pouco mais finas, mas ele tá tirando onda exatamente disso aqui, né? Eu pulo leg day, eu não faço treino de pernas, mas mesmo assim eu ainda comando o mundo. Em seguida nós temos uma das músicas mais importantes também desse álbum, que se chama Moonlight, né? Luz da Lua. E o nome dessa música tem o mesmo nome do filme que foi vencedor do Oscar, numa grande polêmica que eu já vou comentar com vocês. La La Land. Lá no ano de 2017, na cerimônia do Oscar, né, quando foram anunciar o melhor filme, que é o prêmio mais importante da noite, acho que todo mundo lembra desse momento, né, que eles anunciaram que o vencedor de melhor filme era o filme La La Land. La La Land. Mas em seguida eles perceberam que haviam cometido um erro e na verdade quem havia ganhado tinha sido o filme Moonlight. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. Moonlight, Best Picture. E o filme Moonlight foi o primeiro filme da história do Oscar, veja só, o primeiro filme da história do Oscar com um elenco totalmente negro e com a temática LGBT, que venceu o prêmio de melhor filme. Mas no dia que eles foram premiar essa coisa tão histórica, aconteceu esse erro gigantesco. A música Moonlight, ela tem um sample da música Fujila do grupo Fugees. E Jay-Z faz exatamente críticas nessa música sobre o ocorrido do Oscar. Mas não só isso, ele fala sobre como a cena do rap se tornou obsoleta, repetitiva e falsa. Em um momento muito icônico da música, Jay-Z fala assim. Porque ele está nesse trecho falando exatamente do Kanye West, né? Quem lembra que numa música anterior, lá na primeira música que o Jay-Z, ele falou, né? Eu te dei 20 milhões de dólares e você passou 20 minutos no palco me esculhambando. Então é aqui na música Moonlight que o Jay-Z vai responder as acusações que o Kanye West fez contra ele lá em cima do palco. Ele fala, né? Eu conheço assassinos e você não conhece não, né? Tipo assim, é o SUS falando mal lavado, que você tá falando que eu conheço pessoas que são assassinas e você não conhece. Ele fala que o Kanye West, né, o que a gente pode subentender aqui do contexto, que o Kanye West é um preenchimento de assento glorificado. Aí eu fui pesquisar o que é que significa isso. E basicamente esse termo, preenchimento de assento, né, é utilizado para dizer, tipo assim, a pessoa ela tá ali, mas ela não tá contribuindo em nada, ela tá só preenchendo o assento. Ele meio que tá dizendo assim, que o Kanye West no rap, ele é um preenchimento de assento. Ele não faz nada que contribui para a cultura, né? Ele não traz nada de importante para a cena do rap e do hip hop, ele é só um preenchimento de assento. E aí ele fala assim, parem de andar por aí como se vocês tivessem feito o Thriller. Porque a gente sabe que Kanye West deu uma entrevista que ficou super famosa, onde ele disse que ele era o Michael Jackson dessa geração. E Jay-Z tá falando aqui, parem de andar por aí como se vocês tivessem feito o Thriller. Você é só um preenchimento de assento, você não fez nada de relevante pra cultura pra tá dizendo que você é o novo Michael Jackson da nossa geração, né? Gente, assim, foram 3 frases que macetaram, assim, toda a carreira do Kanye West. Eu amo demais essa parte. E aí a gente entra no clipe de Moonlight, né? Que é assim, pra quem é fã de Friends, fica muito conturbado assistindo esse clipe. Eu sou muito fã de Friends, entendo todas as problemáticas por trás de Friends, certo? Eu tem momentos de Friends ali que eu tô assistindo que eu fico, meu Deus, como é que isso foi ao ar? Mas aí, no clipe de Moonlight, ele meio que reproduziu um episódio muito icônico de Friends, que o episódio se chama Aquele em que Ninguém Está Pronto. Que Ross tá atrasado pra ir pra um evento e ninguém nunca fica pronto pra ele sair de casa e tal. E Jay-Z pegou um elenco todo negro pra reproduzir essa mesma cena da série Friends. Yep, it's fat. I drank fat. Yep, it's fat. I just drank fat. E qual é a crítica nisso aqui que ele tá fazendo, né? Recentemente, eu acho que já faz alguns anos, mas
nos últimos tempos veio à tona, né, ficou mais famosa essa história de que Friends é inspirado numa série de elenco completamente negro, que a série se chama Living Single, né, Vivendo Solteiros. E basicamente Friends é meio que uma cópia dessa série, só que Friends fez muito mais sucesso. E Friends é uma série de elenco branco. E aqui ele meio que tá mostrando que a sociedade, ela está, mesmo que inconscientemente, ela está programada para aceitar melhor obras de pessoas brancas. Ele pegou ali, ele reproduziu o episódio mais icônico de Friends, né? Aquele que o povo mais ri, que o povo mais ama. E ele reproduziu ali com artistas negros. Inclusive ele fala lá, ele coloca um trecho no clipe do cabo falando: véi, isso é uma merda, isso aí que você tá gravando, gente. Tipo, não tem graça nenhuma, que merda é essa que você tá gravando, sabe? Be 100% honest with me, what do you think? Garbage. E aí ele tá trazendo exatamente essa crítica de como as pessoas estão mais programadas, estão mais fáceis de aceitar obras brancas do que obras negras. Uma obra de arte, esse clipe e essa música. Chegamos então na música chamada Mercy Me, que a gente pode traduzir como Tenha Piedade de Mim. Mas ao mesmo tempo é um trocadilho com o lugar onde Jay-Z nasceu e cresceu lá em Nova York, no Brooklyn, né? Jay-Z, ele cresceu nos conjuntos habitacionais, lá nos conjuntos que se chamavam Mercies. E ele tá fazendo exatamente esse trocadilho porque na música ele vai falar sobre os tempos difíceis que ele viveu lá no conjunto Mercy. Além disso, essa música também presta homenagem à música de mesmo nome do artista Marvin Gaye. E um sample que tem nessa música é da música Todo o Mundo e Ninguém. Veja só que coisa interessante, né? A música que tem sample aqui na música Mercy Me se chama, o nome da música é Todo o Mundo e Ninguém. E você vê que o nome da música está em português. Por quê? Porque é uma música portuguesa. Tem um grupo chamado Quarteto 1111. E tem sample dessa música aqui em Mercy Me. Nas palavras do próprio Jay-Z, Mercy Me é um passeio nostálgico por Mercy, né? Que é o lugar ali onde ele cresceu, nasceu. E é sobre a esperança. É aquele sentimento de, cara, eu realmente posso fazer isso. Eu posso ser um dos maiores artistas do mundo. Ele tá falando exatamente sobre quando ele era menor, né? Quando ele morava ali no conjunto Mercy, que ele tinha o sonho de ser um grande rapper e tal. E ele jamais poderia acreditar que ele iria se tornar quem ele se tornou. E ele fala exatamente sobre isso, trazendo também um pouco de inspiração para as pessoas que vivem nessas condições hoje em dia, mostrando que eles também podem sonhar. Chegamos então na música Legacy, né, que pode ser traduzida para legado. A música, ela é uma faixa mais divertida, onde ela discute exatamente o legado da família Carter, né, do nome Carter. E ele discute ali sobre os membros da sua família. Uma coisa legal é que a música, ela começa com a própria Blue Ivy perguntando pro pai dela o que é um testamento. Daddy, what's a will? E essa música é basicamente o Jay-Z fazendo um testamento verbal de toda a riqueza dele. Ele passa a música todinha dizendo pra quem vai cada coisa dele, né? Take those monies and spread across families. Depois dele dividir toda a riqueza dele, ele fala assim: The rest to be for whatever she wants to do. She might start an institution. My stake in Rock Nation should go to you. Leave a piece for your siblings to give to their children too. Enfim, a música é basicamente, literalmente, o testamento dele, ele falando, ele está deixando público aqui pra quem ele quer que vá cada parte de sua riqueza. Enfim, eu amo muito o conceito dessa música. A música Legacy, ela tem um sample da música Someday We All Be Free, né? Algum dia todos nós vamos ser livres, da Donny Hathaway. Someday we'll all be free. Yeah. Estamos nos aproximando do fim, chegamos na música Adonis, que é o nome do pai de Jay-Z, que o abandonou quando ele ainda era pequeno. E nessa música, Jay-Z está fazendo quase que uma carta aberta para o seu pai, que se chamava Adonis A.J. Reeves, né? Ou apenas Adonis Reeves. E ele faleceu de insuficiência hepática. Foquem nessa informação
Lá em 2013 ele faleceu de insuficiência hepática. Nas palavras de Jay-Z, essa música é um presente que ele adoraria dar para a nossa geração e para as pessoas que cresceram sem os pais. Quer você tenha os conhecido desde cedo ou não, é ter essa conversa para que você possa deixar essa raiva passar. Porque é esse tipo de raiva que impede você de amar. Faz você erguer muros e não deixar as pessoas se aproximarem de você. Porque você nunca mais quer sentir aquele sentimento de abandono ou de mágoa novamente. Então você não deixa certas pessoas se aproximarem de você. Muito legal essa fala dele, né? Ele já abordou em alguns momentos aqui do álbum, como a gente pôde ver, sobre o quanto ele tinha essa barreira no amor, né? Ele mesmo fala sobre como ele tratou Beyoncé mal, porque ele era incapaz de amar. E aqui ele fala que isso tem muita ligação com o fato dele ter sido abandonado pelo pai dele. Mas ele tá falando aqui que é sobre superar isso, né? É claramente uma pessoa que tá fazendo terapia, gente. E aí, em um trecho de Adonis, Jay-Z fala assim: Started a good man, you married my mama. I was in her belly, you harried that summer. Had 2 kids from a previous mister. One family, I don't believe in half sisters. Jay-Z aqui tá falando sobre o pai ter abandonado a mãe dele quando ele ainda estava na barriga da mãe. A mãe de Jay-Z, ela tem 2 filhos com outro homem, que não é o pai de Jay-Z, mas que ele considera da família igualmente, que pra ele não tem esse negócio de meio irmão. Você pode falar o que for de Jay-Z. Pode acreditar no que for sobre ele, pode falar o que for, mas uma coisa que você não pode falar é que ele é um mau pai. Tipo assim, ele é o pai que todo mundo gostaria de ter, literalmente, pelo que a gente vê, pelo que a gente presencia dele com os filhos, assim. Ele é um pai exemplar. Sobre Jay-Z como pai, ninguém tem nada pra falar. E ele se orgulha disso, que ele é o pai que ele nunca teve, né? Nunca abandonou os filhos, que, enfim... Muito legal essa música. Em seguida nós temos Blues Freestyle, né? O freestyle da Blue, que essa música, gente, ela não tem muito significado, certo? Blue Ivy simplesmente chegou lá no estúdio e disse: pai, quero gravar uma música. O pai ligou o microfone e Blue Ivy começou a soltar várias coisas desencontradas, certo? Não tem sentido nenhum a música dela, mas ela era uma criança, né? Foi apenas um momento fofo que ele quis inserir aqui no álbum. Boom shakalaka, boom shakalaka. E eu acho muito legal esse freestyle da Blue. O clipe é uma animação dela cantando ali no palco, tipo num show de talentos. Mas uma frase muito icônica que a Blue solta aqui no seu freestyle, né, é que ela fala que ela nunca viu um teto na sua vida. Never seen a ceiling in my whole life. E aqui a gente pode ter 2 interpretações disso. Que ela nunca teve limites, né, por ela ser filha de 2 bilionários, então não existe limites pra ela, né? Ela nunca viu um teto em sua vida nesse sentido de limites. Mas também ela pode estar fazendo alusão a nunca ter visto um teto, relacionando-se ali aos carros conversíveis, né, que tem o teto retrátil e tal, tem o teto solar e tal. Ela pode também estar fazendo alusão a isso, e guardem essas informações, porque lá no álbum Everything is Love isso será referenciado. Mas em Blue Freestyle, né, não tem só a Blue cantando, a gente também tem o Jay-Z cantando, e tem um trecho que ele fala assim: tá falando aqui que vai fazer um amuleto voodoo pra ela não largar dele, né? Você vai ser minha esposa até o fim da vida, nem que eu tenha que fazer uma bruxaria pra você ficar comigo. E uma coisa muito legal dessa música, Bruce Freestyle, né, que em seguida, ela é meio que dividida em 2 partes. Tem o Blue Freestyle e em seguida tem uma parte que foi intitulada de We Family, né, Somos Família. Na minha interpretação, isso é uma interpretação pessoal minha, eu acho que o Jay-Z, ele meio que tá falando aqui sobre as pessoas que falam que ele só é famoso nos Estados Unidos. Tem gente que tem essa teoria, né, que ele, no mundo, ele não é famoso mundialmente pelo fato dele não fazer muitas turnês mundiais. E, inclusive, tem uma parte muito legal que ele fala que tá com os caras das favelas, né, tipo assim, os caras das favelas estão comigo. All the fellas from the favelas round me, feel me? Fazendo uma clara referência ao Brasil. Eu amei isso, porque no Brasil tem muitos fãs de Jay-Z, apesar de muita gente achar que não, mas ele tá falando aqui, os caras da favela estão comigo. E aí ele cita diversos lugares do mundo onde ele se relaciona com pessoas desses lugares do mundo, né, trazendo ali a importância dele mundial. Mexicanos ain't building fucking walls round me because I'm out in the art club out in London sipping tea, feel me? Chegamos na última música, mas não é nem um pouco a menos importante, porque tal qual 444, essa é a música em que Jay-Z mais fala sobre seu relacionamento com Beyoncé,
que é a música Many-Faced God. Essa música, ela tem feat com o James Blake, e esse é exatamente mais um cruzamento que a gente faz com o álbum Lemonade, né? Porque o James Blake, que aparece aqui como feat, ele também aparece como feat na música Forward, lá do Lemonade. Então, eles usaram a mesma pessoa. Usaram não, né? Essa palavra ficou meio estranha. Eles convidaram a mesma pessoa para fazer feat de duas músicas aí de cada álbum deles. E eu já falei aqui no canal sobre a música Many-Faced God, inclusive lá no vídeo onde eu falo sobre o quanto Beyoncé e Jay-Z são fãs de Game of Thrones, da série Game of Thrones, porque Many-Faced God é uma figura do mundo de Game of Thrones, que é o deus de muitas faces. É um pessoal lá que eles vão fazer um treinamento e eles conseguem usar o rosto, conseguem se passar por alguém usando o rosto da pessoa, mas para isso eles têm que matar aquela pessoa. E eles servem a esse deus, que é o deus de muitas faces. Essa música, ela tem sample de Pillow Talk de Sylvia Robinson. E o Jay-Z já começa macetando, falando assim: Look at all we've been through since last August. Skating through the rumors like, oh shit. Still came back, fucked up the red carpet. Shows how big your heart is. Jay-Z aqui, ele tá fazendo referência ao VMA de 2016, né? Ele meio que tá dizendo assim: olha o tanto de merda que a gente passou desde que você lançou o Lemonade. Apesar do álbum Lemonade ter sido lançado em abril de 2016, após o lançamento dele, foram assim diversos rumores de que eles estavam se separando e tal, etc. Pessoas que não entenderam a mensagem do álbum, claramente, né? Pelo fato de Beyoncé não ter sido muito vista com Jay-Z por ali e tal. Tiveram diversos rumores, né? E ele fala aqui, né? Olha o que é tudo que a gente passou. A gente passou pelos rumores, tipo, que merda, né? Que merda todos esses rumores. E ele fala que, ainda assim, ela voltou e arrasou no tapete vermelho em agosto de 2016, que foi o tapete vermelho lá do VMA, onde Beyoncé foi sozinha, né? Sozinha não, mas com diversas mulheres ali importantes pra ela. E Jay-Z não estava no tapete vermelho, então alimentou mais rumores ainda, mas depois eles foram vistos ali no after party juntos, mostrando que tava tudo bem entre eles, apesar do lançamento do Lemonade e tudo mais. Ele segue falando assim: On the run we took 100 together. More than the money was the fact that we done it together. Healing in real time. Song cried of resentment, that was real crime. Aqui Jay-Z tá fazendo alusão exatamente ao momento conturbado do casamento dos dois, onde eles fizeram uma turnê passando por dificuldades no relacionamento. Eu já tenho um vídeo aqui onde eu contei sobre tudo isso, assista lá pra vocês entenderem. Mas ele tá citando exatamente a On The Run Tour, que foi a primeira turnê que eles fizeram juntos, em conjunto. E tem um momento da turnê que Jay-Z cantava Song Cry, que é uma música dele que ele fala de separação, de tristezas e etc. E após Song Cry, Beyoncé entrava para cantar Resentment. Que é uma música que fala de traição, tristeza, decepção e etc. E ele fala aqui na música que naquele momento da turnê, os choros de Beyoncé, as tristezas, as emoções eram reais. Estava sendo a cura em tempo real. Ele segue falando assim: Bonnie and Clyde things, we hold it down. Have we surrendered then, that be the real crime. Got through it, got blessed times two with it. New Bel Air states with 4 pools in it. Aqui ele tá exatamente celebrando o fato deles não terem desistido dessa relação, né? Ele fala coisas de Bonnie and Clyde, né? Porque eles têm aquela música O3, Bonnie and Clyde, né? Mas se a gente não tivesse ficado juntos, se a gente não tivesse superado isso, esse sim seria o verdadeiro crime. Mas eles conseguiram superar, e o que foi que aconteceu? Ele foi abençoado 2 vezes, fazendo alusão aos gêmeos que Beyoncé teve, e também foi abençoado com o quê? Uma propriedade em Bel Air com 4 piscinas, que é a casa maravilhosa, gigantesca dos dois. Ele prossegue falando assim: Aqui, novamente, ele tá, né, falando sobre o quanto ele é feliz e grato pelo fato de Beyoncé não ter largado ele, e não ter levado os filhos embora, ter dado uma segunda chance pra ele. E em seguida ele fala assim: External reality is an opportunity to heal our internal upset. Let's build a cathedral these evils couldn't fuck with. I wanna spend my Saturdays and my latter days eating Sundays, enjoying Mondays, not worried about what none say. Aqui, Jay-Z tá falando sobre o quanto ele principalmente deseja criar uma redoma nesse relacionamento para que o quê? As perturbações externas não interfiram nos dois. Ele fala que ele quer
passar os sábados e os últimos dias com ela sem que ninguém consiga interferir nessa relação. Em um dado momento da música, Jay-Z faz referência à música Beyoncé, de Beyoncé, lá do álbum Beyoncé de 2013, quando ele diz: Beyoncé, all on his mouth like liquor. Beyoncé, all on his mouth like liquor. E aí ele segue falando assim: Broken is better than new, that's Ken Sukori. E aqui nós temos mais um cruzamento do 444 com o Lemonade, que quem viu, né, lá na música Sandcastles, a gente tem uma arte que é o Kid Tsukuroi, que ele cita aqui nessa música, que é uma arte japonesa que fala que o quebrado é mais bonito do que o novo. Você pega uma porcelana quebrada e você cola com ouro, e aquilo ali é uma arte. E ele tá dizendo que esse relacionamento é a representação dessa arte. Ele vai colar com ouro todas as peças que ele quebrar. Aí Jay-Z finaliza a música Manifested God falando assim: Be grateful for whatever comes because each has been sent from a guy from beyond. That's what Rumi say. Never go to bed mad, that's what my Umi say. It always took a less to say more. I always thought she was an angel, now I'm sure. Gente, eu acho que se você pesquisar no Google assim, como finalizar um álbum, vai aparecer essa frase. Pra mim, é o melhor encerramento de álbum de toda a história da música, certo? Tipo, nossa, tem muitas coisas pra falar aqui. Seja grato por tudo que vier, porque tudo foi enviado de um cara do além. Trazendo novamente a questão da religião, né? Falando, gente, por mais que sua vida esteja difícil, tudo que você tá passando foi enviado por Deus. E se ele tá jogando essa cruz nas suas costas, é porque você pode carregar. Basicamente é o que ele tá falando. E ele diz que foi o que Rumi falou. Só que muita gente confunde aqui nessa parte, achando que essa frase foi falada por Rumi, a filha de Beyoncé e Jay-Z. Mas não, foi falada por Rumi, o poeta, que é o poeta favorito dos dois, e foi ele quem inspirou o nome de Rumi, a filha. Mas aqui ele tá falando de Rumi, o poeta. Foi o poeta que falou isso. Nunca vá dormir bravo, foi o que mamãe falou, né? Ele trazendo aqui um conselho que a mãe dele deu pra ele, de nunca ir dormir brigado com a sua esposa. E esse conselho eu acho assim que ele é universal pra todos os casais de todo mundo. Aí ele finaliza falando, né? Sempre precisou de menos pra ela falar mais. Eu sempre pensei que ela era um anjo, mas agora eu tenho certeza. Realmente, essa mulher é um anjo na terra. Depois de tudo que eu fiz com ela, ela me perdoou, ela tá comigo, nós temos uma família belíssima, pleníssima. Eu sempre achei que ela era um anjo, mas agora eu só posso ter certeza, né? Depois de tudo isso que aconteceu, ela ainda tá comigo. Ele mesmo reconhece isso. Só pode ser um anjo divino na terra pra ainda tá com ele. E esse foi o álbum 444 de Jay-Z. É óbvio que tem diversas referências a mais que eu não citei aqui. Eu busquei citar mais no que se refere à trilogia Lemonade, 444, Everything is Love, mas tem diversas outras questões que ele cita no álbum. Jay-Z é um rapper com muitas referências, cada música dele é pra um vídeo pra cada música, né, porque ele é uma pessoa cheia de referências, cheia de cultura, e ele sempre traz muitas dessas questões nas suas músicas, mas eu busquei trazer aqui um grande resumão pra vocês, focando mais nas partes que nos interessam, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal para não perder os próximos dessa série e os próximos vídeos do canal também. Dê um like se você gostou, deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua favorita desse álbum, se você já conhecia ou se você passou a conhecer agora, quero saber as suas opiniões. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um grande beijo e até o próximo, tchau!